Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar essa igreja maravilhosa aí do Santo Eterno, a todos os irmãos que estão assistindo neste momento, essa primeira palestra do ciclo de palestras sobre família. Infelizmente, nós não podemos estar juntos como nos anos anteriores, né? Mas aprove a Deus prover meios, né, que possamos ter comunhão, mesmo que à distância, e trazer algo da parte de Deus para a nossa edificação. Então foi assim que a pastora Margarete fez a proposta para que eu pusesse essas palestras que iriam ser ministradas agora em abril no acampamento, em forma digital, para que os irmãos pudessem ser edificados, tá? Esse não é um formato tão agradável, né? É melhor estarmos juntos, olhando o rosto dos irmãos, né? Sorrindo, contando piada, o tiozinho aí, né? Contando as piadas dele, e a todos os nossos irmãos aí que eu não sei o nome de todos, não me foge a memória o nome de todos aqui, mas eu tenho em minha mente aí o rosto de cada um desses abençoados aí da Igreja do Santo Eterno. Muito bem. A proposta era trazer um ciclo de palestras sobre família, a desconstrução da família, né, e a construção pela ótica cristã, que foi o tema colocado aí pela nossa irmã pastora Margarete. Então eu quero trazer para os irmãos hoje a primeira palestra a respeito desse tema tão importante. Os irmãos têm lido os jornais aí, que tem aumentado o divórcio depois dessa quarentena e aumentado também a violência doméstica. Alguma coisa está errada, né? Por que quando as pessoas ficam juntas, elas começam a se tratar de modo inadequado, de modo violento? Alguma coisa está acontecendo na família. Então eu quero falar com você sobre esse tema tão importante que é a família. Eu quero começar com a primeira palestra de hoje, dando um panorama da teologia da família, tá bom? Eu quero trabalhar com um eixo norteador que eu já trabalhei nas outras palestras, que é criação, queda e redenção, tá bom? Criação, queda e redenção. Esse é o eixo norteador que nós vamos trabalhar aqui. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira palestra, os irmãos terão aí a parte da criação, né? Como que Deus ele projeta, ele faz um projeto de família para se espelhar ou para se exteriorizar nesta família agora humana que ele cria e coloca sobre a face da terra. Então, nós vamos trabalhar então com criação. Estou colocando aqui os slides para os irmãos acompanharem, tá? Vamos lá. Existe uma teologia da família? Tá? Eu acredito que sim. Apesar da Bíblia não tratar isso, e isso não vem nos compêndios de teologia sistemática, por exemplo, né? Você não vai encontrar a teologia da família em um compêndio de teologia sistemática. Tá? Mas isso não quer dizer que não exista uma teologia da família exposta pela Bíblia Sagrada. Existe e nós vamos falar sobre ela sim. Um teólogo que viveu o século passado, Herman Bavinck, ele fala uma coisa interessante. Dê uma olhada aí, ó. A história da raça humana começa e termina com um casamento. Você já deve ter ligado aí, né? A história da raça humana começa e termina com o casamento. Começa com Adão e Eva, com o casamento, e termina com outro casamento entre Cristo e a sua igreja. Então você perceba que esse tema da família, o tema do casamento, ele perpassa por toda a Bíblia Sagrada. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ou seja, dentro da história humana, Deus dá muito valor à questão familiar. Tá? E nós vamos ver isso aqui nessa primeira palestra. Talvez seja um pouco cansativa, eu quero que você aguente aí no seu banco, tá? Aguenta aí, fica aí quietinho. Se quiser, toma um cafezinho, vai lá, busca um cafezinho, busca uma pipoquinha, tá? E você pode acompanhar de modo mais descontraído aí no seu sofá, onde você estiver aí, os temas que serão abordados aqui. Muito bem. Família é projeto de Deus. Tem um pastor amigo meu que ele fala que família não é projeto de Deus, porque foi projeto. A família agora é uma realidade. Mas eu acredito que a família, ela foi um projeto, vamos trabalhar com esse tema do projeto, e ela se tornou, de fato, uma realidade. Hoje, há 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta Terra. Esse era o desejo de Deus, né? De espalhar o ser humano pela face da Terra, criando famílias. Então, a família ele é um projeto de Deus, mas existe uma implicação muito profunda em você falar que a família é um projeto de Deus.
projeto de Deus em relação à família não diz respeito apenas à estrutura da família, mas tem algo mais teológico, mais profundo, mais místico no sentido cristão, né? Místico no sentido cristão, de espiritualidade que Deus fundiu dentro do seio familiar. E nós vamos apresentar alguns textos bíblicos e trabalhar nesses textos bíblicos aí. Quando a gente fala em família, que é um projeto de Deus, que Deus está se exteriorizando na família, está se introjetando na família, nós devemos lembrar uma coisa, que a família, ela reflete a Santíssima Trindade. Quando falamos em Deus, estamos falando de Trindade, pessoal, tá? O cristianismo é a única religião que traz essa novidade teológica, que é a Santíssima Trindade. Você pode procurar em todas as religiões, nenhuma vai ter o conceito de trindade como trouxe o cristianismo. Então, quando nós falamos em Deus, nós estamos falando no Deus triuno, o Deus que se manifesta como um e ao mesmo tempo três. Um em certa categoria e três em outra categoria, tá? Em outra dimensão. Tudo bem? Então, a família, ela é o reflexo da Santíssima Trindade. E Deus deixou, tá? Para ninguém ter dúvida, Deus deixou as digitais da sua criação nas obras da sua criação. Vamos meditar um pouquinho sobre algumas coisas, de como que isso é maravilhoso? Por exemplo, as digitais do Criador refletem uma obra trinitária. Por exemplo, o tempo. Nós temos 3 tempos. Passado, presente e futuro. São 3, né? O espaço, largura, altura e comprimento. O átomo, ele é composto pelo elétron, pelo próton e pelo nêutron. Perceba que isso são peças fundamentais da realidade na qual o universo foi criado. O tempo, o espaço, a partícula mais mínima da matéria, que é o átomo, a água. A Bíblia já começa nos seus primeiros versículos falando sobre a água. Deus faz a separação entre água e terra, né? A água também, ela está em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Olha que interessante, percebeu que o número 3 ele está impresso na criação de Deus? É uma coisa interessante. Por exemplo, e o ser humano, que também é a criação de Deus? A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E que Deus possa santificar o homem em tudo, espírito, alma e corpo. É trino. Espírito, alma e corpo. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Já que Deus é um Deus trino, né, seria muito óbvio esperar que Deus também criasse a obra da sua criação como um ser triuno, tá? Espírito, alma e corpo. E o corpo humano também se divide em 3. Tronco, cabeça e membros. E a célula, tá? O mínimo lá que constrói os tecidos para que o homem possa se tornar um ser vivo e terreno. Também a célula, ela é composta por membrana, citoplasma e núcleo. Tá? E por fim, vamos agora falar um pouquinho sobre religião. E o templo em Israel? Era também dividido em 3. O templo no qual Deus habitava era dividido em 3. Átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Tá? E aí nós vamos para Isaías, quando os querubins, né? Isaías tem a sua visão dos querubins, que ele diz santo, santo e santo. Aí para. Só 3. Ele não falou santo, santo, santo e santo, 4. Ele não falou santo e santo. Ele falou 3 vezes santo. Né? Tudo isso aí mostra como que a Santíssima Trindade, ela deixa as suas digitais na palavra de Deus em toda a sua criação. Tá? Deus, o nosso Deus é um Deus triuno. E por que eu estou falando isso com você? Simples, é muito simples. Porque eu quero que você saiba que quando Deus vai criar o homem, ele também vai trazer para dentro do homem essa estrutura, tá? Una, mas ao mesmo tempo múltipla, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns textos. Preste atenção, estou colocando aqui para você, tá? Estou acompanhando aqui no computador, mas você está vendo aqui na tela. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tá? Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Isso é ponto e certo, é líquido, tá bom? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, veja bem que interessante. Quando a Bíblia ela fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ela usa algumas palavras para isso. E eu quero ver com você alguma dessas palavras que vai refletir a Trindade no Antigo Testamento. Por exemplo, existe um resumo da fé judaica que todo judeu ele é obrigado a recitar todos os sábados. É o chamado Shema, tá? Que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou ele é um só, de acordo com algumas versões. Dentro da língua hebraica, existe duas palavras que significa único. Uma tem o sentido de único no estado absoluto dela, no singular, e a outra, ela tem um significado de único, mas dentro de uma diversidade. E é justamente essa palavra aí, a Errad, que você está vendo aqui, tá? Errad significa um ou único, enfatiza a unidade, embora reconheça diversidade dentro da unidade. Então, quando o judeu fala que Deus, o Senhor, é um único, ele está usando a palavra Errad, que é uma palavra que ela tem uma conotação de um mais um dentro de uma diversidade múltipla, tá? Existe uma outra palavra, que é o Yahid, que significa único, mas se refere a uma unidade simples. Vamos ver dois exemplos disso aí? Por exemplo, lá em Êxodo 24:3, quando diz: Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma. Ali está a palavra Errad. A uma voz. É uma unidade composta, tá? O povo falou como se fosse uma só voz, tá? Agora em Jeremias 6:26, ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolte-te na cinza, plantei como por um filho único. Aí está a palavra Yahid, em pranto de grande amargura. Aí está uma palavra cujo significado é único dentro de um singular, é um único absoluto, não é o único como está lá em Êxodo 24:3. Agora, olha que interessante, acompanhe aqui. Olha como que a Bíblia fala sobre a criação do homem. Olha como ela usa as palavras. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos errad, uma só carne. É a mesma palavra de Deuteronômio 6:4, quando Deus fala: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, o Errad, Senhor. Então, quando esse Deus único, né, esse triuno, esse Deus triuno, um único Deus composto de três personalidades distintas, né, a Trindade divina, quando vai criar o ser humano, ele cria ele como uma só carne, ambos, os dois, homem e mulher, macho e fêmea, se tornarão uma só carne. E aí disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então o homem foi feito à imagem de Deus. Mas veja bem, eu estou falando do homem aqui, do indivíduo, Adão e Eva. Mas existe um outro conceito de homem também que a Bíblia traz para nós. Um conceito que eu posso chamar um conceito marital, vamos dizer assim, sei lá, ou conjugal, melhor dizendo, conjugal, né? Um conceito conjugal de homem, a criação conjugal de Deus. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Agora, olha que interessante. Na Bíblia Sagrada, a gente percebe que tanto a figura do homem quanto da mulher reflete um pouquinho as funções que Deus exerce, tanto o Pai quanto o Filho e quanto o Espírito Santo. Por exemplo, você já parou para pensar e comparar Gênesis com João 14:26? Olha o que diz Gênesis a respeito da mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe ele uma ajudadora ou auxiliadora que seja idônea para com ele. Tá? Outras versões traz um pouco diferente, mas é o mesmo sentido de
auxiliadora ou ajudadora. Agora, olha a função do Espírito Santo lá em João 14:26. Mas o auxiliador ou ajudador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Então veja bem, a mulher, ela tem uma representação do Espírito Santo. Assim como o Espírito de Deus é o ajudador, auxiliador da igreja do Senhor, a mulher também faz às vezes do Espírito Santo como uma auxiliadora do homem, aquela que vai ajudá-lo a completar uma tarefa. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmão, você que tem a sua esposa, dê graças a Deus por ela, porque ela é sua auxiliadora. E se você, minha irmã, não está sendo auxiliadora do seu marido, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela coloca como uma estrutura básica, tanto dentro de uma dimensão social, como de uma dimensão psicológica e espiritual, a mulher como ajudadora, auxiliadora do seu marido. É coisa maravilhosa, né? O nosso Deus, ele faz tudo perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito e tudo tem um telos, ou seja, tem um objetivo, né? Mas vamos prosseguir, senão o vídeo vai ficar muito grande, aí vocês vão dormir aí, né? Acorda aí, tiozinho, tá? Acorda aí, toma uma água aí, um refrigerante, tá bom? E vamos prosseguir. Vamos lá. A esposa também, ela representa também, ela tem como figura Cristo e o marido como a figura do pai. Nós vamos encontrar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que você tem aqui na tela também. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre o marido e que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Aqui há um princípio de autoridade e hierarquia. Olha o que está acontecendo. O princípio divino de autoridade e hierarquia é transferido para o casamento. Então a mulher agora, ela está sobre a autoridade do seu marido. Ela está submissa ao seu marido. Meu Deus, submissão, né? Essa palavra, ela não é muito agradável, ela não soa muito agradável aos ouvidos pós-modernos, né? Do politicamente correto. Quando as pessoas ouvem a palavra submissão, já é como se ela igualasse com a palavra opressão. Isso não é verdade, né? Dentro da palavra de Deus, a palavra submissão, ela tem um significado muito lindo, muito bonito, muito nobre para a mulher. Tá? E nós veremos isso aí. Agora, preste atenção no rodapé que eu coloquei para você aí. Trindade econômica e trindade ontológica. O que quer dizer isso, né? Quem estuda teologia já se deparou com esses termos. Então deixa eu traduzir para os irmãos aí o que significa trindade econômica e ontológica. Dentro do arranjo divino que Deus tem, Deus, ele tem uma dimensão ontológica e uma dimensão também econômica, tá? O que diz a dimensão ontológica? Ontologia está falando do ser, da natureza de Deus. Deus, em seu ser, na sua natureza, ele é um Deus único, tá? Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo poder, recebem a mesma adoração, são eternos, todos são onipresentes, oniscientes, onipotentes, tá? Eles são iguais, iguaizinhos, não há nenhum maior do que o outro. O Pai não é maior que o Filho não é maior do que o Pai, o Espírito Santo não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Espírito Santo e nem o Pai é superior ao Filho, tá bom? Isso é trindade ontológica, dentro da ontologia de Deus, dentro do ser de Deus, tá? Agora, a trindade econômica é diferente. Quando Deus criou o mundo, o que ele fez? Ele resolveu criar um arranjo dentro da divindade, uma hierarquia, para poder lidar não só com a criação, mas também com a redenção do mundo. Tá? Então, desta maneira, há uma hierarquia. O Pai, ele cria através do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Então, os três estão envolvidos nessa criação. O Pai cria, pelo Filho, através do Espírito Santo. E na redenção? O Pai projeta a redenção, o Filho executa a redenção e o Espírito Santo aplica a redenção. Olha que coisa maravilhosa. Isso diz respeito à administração, de onde vem a palavra economia. Administrar a casa, né? Então Deus está administrando o seu mundo, a sua realidade. É por isso que nós encontramos na fórmula batismal e batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não porque o Pai seja superior ao Filho,
Não é porque ele vem primeiro que ele é superior ao Filho, mas está refletindo o quê? Esse arranjo econômico da Trindade na redenção do ser humano, já que o batismo ele é um simbolismo dessa redenção. Vamos passar isso agora para a área conjugal? A mulher também, nesse sentido, ela está debaixo de uma hierarquia econômica, tá? Ontologicamente, ela é igualzinho o homem. Homem e mulher não se diferem em nada, tá? Nenhum é superior ao outro ontologicamente, dentro do seu ser, na sua natureza. Nem em dignidade, em nada, tá? A mesma inteligência que o homem tem, a mulher tem, a mesma percepção, enfim, tudo é igual. Agora, dentro de um arranjo econômico, aprove a Deus colocar a mulher como submissa ao homem, ou seja, debaixo dessa autoridade, dessa liderança do homem. Tá ok? Tá? Então, não é porque o filho está debaixo da liderança e submisso ao pai que ele é inferior ao pai. Assim também é a mulher. Não é porque a mulher está sobre a liderança do marido e sob submissão que ela é inferior ao homem, tá bom? Então, vamos tirar essas dúvidas, por quê? Porque o mundo, eu já li vários artigos de sociólogos, de ativistas, né, incriminando a Bíblia, falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia ela coloca o homem superior à mulher. Isso não é verdade. Quando nós entendemos corretamente a palavra de Deus, nós conseguimos vislumbrar que Deus ele é maravilhoso, justo e ele faz tudo com perfeição. O marido é uma figura de Cristo também, princípio de autoridade e hierarquia, tá? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Aqui é a comparação de Cristo com o marido e a esposa com a igreja. A igreja está submissa a Cristo por causa do amor de Cristo, né? É por isso que ela se submete. E a esposa deve estar submetida ao marido por causa também desse mesmo amor. Nós vamos falar mais sobre isso em outra palestra, tá? Sobre esse princípio de submissão, vamos falar. Mas por enquanto, vamos só representar aqui, mostrar aqui como que existe essa representação na Bíblia, né? A mulher faz as vezes do Espírito Santo, faz as vezes de Cristo, Cristo faz as vezes do Pai, faz as vezes também de Cristo, o marido, né, no caso. E tudo isso dentro de um arranjo que Deus criou. Vamos prosseguir. Irmãos, Deus é um Deus de família, tá? A própria Trindade é uma família. Santo Agostinho falava o seguinte, que o Pai é o amante, o Filho o amado e no meio o Espírito Santo é o amor, que é o vínculo entre os dois. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa, né? Então, Deus é amor, Deus só pode ser amor quando existe como esse amor vai ser despejado, vai ser exteriorizado. Não existe uma pessoa falando... a gente não pode falar que o amor está dentro apenas de uma pessoa quando não existe mais ninguém. Esse amor, ele tem que ter um objeto, tá? Que ele vai se direcionar a esse objeto. Se Deus fosse um único só, como por exemplo o Alá muçulmano, não teria sentido da Bíblia falar que Deus é amor. Mas como Deus é três, uma unidade composta, aí sim há uma família perfeita. E quando Deus ele vai criar o homem, ele cria não seres individuais, ele cria uma família, porque a família faz parte da estrutura da Santíssima Trindade, da estrutura de Deus. Lembra você que eu estou tratando de uma teologia da família, tá bom? E a família também, ela é uma igreja doméstica, é uma pequena igreja. Cada família, ou pelo menos deveria ser uma pequena igreja. Tá? Você já fez o culto no seu lar hoje? Ou essa semana? Deveria. Por quê? Porque a igreja doméstica, ela começou, a igreja começou nos lares, começou como uma igreja doméstica. Tá? Então, perceba que tudo está voltado para a família, né? Essa é a estrutura desejável por Deus para o ser humano. Também as alianças de Deus, se você for estudar na Bíblia, as alianças que Deus faz, ele faz não só com indivíduos, Deus faz aliança com seres humanos, indivíduos sim, mas estendida à família. Por exemplo, Abraão, quando Deus ele fala sobre Abraão, que Deus faz aliança com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele estende para a família de Abraão.
Quando Deus faz aliança com Davi, estende para a casa de Davi, ou seja, para a família de Davi. Tá? E por aí vai. Quando Deus faz aliança em Cristo, tá? Ele também faz uma aliança com a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, nós somos uma grande família, tá? Como o corpo de Cristo. E a aliança que Deus faz em Cristo, ele faz com uma família. Então, todas as alianças de Deus, ela tem um objetivo, o objetivo familiar. Veja como que a família é tão importante na Bíblia. Talvez você nunca tinha parado para pensar dessa maneira, para ver deste ângulo, né, teológico, como que a família é importante na palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante que eu quero que você grave aí, olha aí, preste atenção. O conceito de família depende do conceito correto de casamento. E que, por sua vez, depende do conceito correto de gênero, tá? Então, para você falar que uma família deve ser assim ou assado, você tem que ter um conceito correto de casamento. E para ter um conceito correto de casamento, é necessário que você tenha definições claras de gênero, masculino e feminino, homem e mulher. Tá? Se você errar aqui na base, no gênero, você vai errar no casamento. Errou no casamento, vai errar na família. Então, a família depende do casamento, que depende das questões de gênero, tá bom? Preste atenção nisso, porque isso aí vai fazer muita diferença daqui a pouco. Agora vamos falar alguma coisinha sobre como que Deus mostra, né, esse arranjo familiar no comecinho do mundo ali, já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Vamos lá? Eu quero ler com você alguns versículos, tá? Se você quiser pegar a sua Bíblia, tudo bem, mas está aí na tela também, que eu coloquei alguns versículos que falam sobre a criação dos seres humanos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está lá no capítulo 1, versículo 27. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe ele uma ajudadora idônea para ele. Vamos mais? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí Adão faz uma poesia. Alguns especialistas bíblicos falam que essa frase aqui, esse versículo, na verdade, é como se fosse uma música, né? Uma poesia que Adão faz. Ele exclama, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É como se ele tivesse saltado de alegria, né? Finalmente, alguém que eu possa me identificar, né? Que se parece comigo. Essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Olha que alegria de Adão, né? Pulou de alegria. Mas eu acho que ele ficava alegre, sabe por quê? As más línguas falam, era porque Adão não tinha sogra. Por isso que ele deu um pulo de alegria, né? Ficou alegre com Eva, porque não trouxe a sogra junto. Brincadeira aí, pessoal. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. Prestou atenção aqui? Homem e mulher foram chamados de Adão. Então, existe um Adão coletivo, que é o homem e a mulher, quando se dão em casamento. Existe então essa coletividade. Deus chama esse homem e a mulher de Adão. Então existia dois Adões ali, né? Um Adão homem, um Adão macho e um Adão fêmea. Esses dois foram chamados de Adão na Bíblia. Isso é importante porque nós vamos falar sobre isso dentro de uma tradução da tradição judaica daqui a pouco. Jesus também vai reafirmar este arranjo lá de Gênesis, né, falando, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Então, isso foi colocado sobre a chancela de Jesus. Jesus assinou embaixo. Olha, eu estava lá quando Adão e Eva foram criados, então foi feito um para o outro realmente. Algumas pessoas perguntam se Deus é masculino ou feminino.
né? Será que Deus é masculino ou feminino? Existe uma polêmica sobre isso. Algumas feministas, né, acusam a Bíblia de machismo. Por quê? Porque Deus sempre é invocado com pronome masculino. Ele é o Senhor, ele é o Pai. Né? Mas isso não quer dizer que a Bíblia ela não coloca atributos femininos de Deus, né? Ela não mostra atributos femininos de Deus. Jesus vai dizer lá quando ele olha para Jerusalém, 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 que mata os profetas e aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Então veja bem, a figura de Cristo, de Deus ali, está numa figura feminina, ou seja, uma galinha que toma conta dos seus pintainhos ali, dos seus pintinhos, né? Em outros lugares do Antigo Testamento, Deus se porta como uma mãe para Israel também, né? Com um amor de mãe. Então, existem alguns atributos de Deus, algumas características de Deus que estão mais proeminentes na mulher e outras características que estão mais proeminentes no homem. Mas Deus em si não é macho e fêmea, tá? Deus não é macho e fêmea, tá? O que acontece? Nós somos macho e fêmea, tá? O ser humano é macho e fêmea. Mas por que é macho e fêmea? Porque nós pegamos atributos, ou seja, nós recebemos atributos diversificados do próprio Deus, mas o Deus em si não é nem macho nem fêmea, tá bom? Por exemplo, o atributo de proteção, de força, de liderança está mais na figura masculina, enquanto o atributo de sentimento, de cuidados, de amor está mais na figura materna, né, da mulher. Então Deus ele vai distribuindo os seus atributos, tanto para o homem quanto para a mulher, e quando eles se encontram, eles se tornam perfeitos. Aí que está o grande mistério, que está a grande jogada de Deus, né? Por isso que ele junta homem e mulher, para que os seus atributos estejam perfeitamente organizados e formando um ciclo total, único e perfeito dentro de um seio familiar. Agora, vamos focar a figura feminina, tá? A mulher. Vamos ver como que a mulher foi criada. A Bíblia fala que a mulher foi projetada, meu irmão. Projetada. Preste atenção. Vamos estudar um pouquinho a língua hebraica para você ver como que tem mistérios dentro da Bíblia hebraica, dentro da língua hebraica, que a gente nem ao menos fica sabendo, né, quando a gente lê a nossa Bíblia em português. Mas vamos lá. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Preste atenção que eu coloquei em vermelho, em cor vermelha aí, essa palavra formou. Porque essa palavra é a chave para você entender como que a mulher é especial, né? Ó, do hebraico, vai e vem, formou. Essa palavra em hebraico tem esse significado aí, de formar, que é a conjugação da terceira pessoa masculina singular, vav, consecutiva imperfeita do verbo baná. Olha que interessante, tá? Essa palavra formou, vaiven, ela vem de uma raiz, de baná. Vamos ver o que essa raiz significa? Baná significa construir. Construir. Então, quando fala que Deus formou a mulher, está falando que Deus construiu. Mas não é uma construção simples, não. É um tipo de projeto de engenharia, meu irmão. De engenharia. Olha que interessante. É uma obra de engenharia. Construir está ligado a uma obra de engenharia. Deus então teria tomado a costela de Adão e daquilo que anteriormente foi formado do pó, agora é aplicado à obra de criatividade e inventividade. Então Deus, quando ele vai criar a mulher, ele não só cria a mulher, mas ele cria a mulher com uma obra de engenharia, tá? De modo criativo e de modo inventivo. Ele inventa, né? Ele cria, como se fosse uma peça, né? Um projeto que ele se debruça sobre ele e fala assim, o homem foi o protótipo, vamos fazer uma coisa melhor? Tá, você tem uma Ferrari em casa, meu irmão, tá? Vira para ela aí, a sua esposa, é uma Ferrari, tá projetada de modo específico, com uma obra de engenharia. Nós, meus irmãos, seres humanos, somos aquela coisa assim, somos o Fusca da vida, tá bom? Sua mulher é a Ferrari. A mulher, segundo o texto em hebraico, foi planejada e construída e, portanto, uma obra de engenharia construída pelo Criador. Dê glória a Deus aí pela sua esposa, tá bom? Ela é uma obra que Deus deu e está nas suas mãos. Agora vamos dar uma olhadinha
tá na palavra em hebraico para banar. Olha aí, se analisarmos, dá uma olhadinha aí, se analisarmos a pictografia da palavra banar, formar, veremos que é constituída da letra bet pitográfica, ou seja, as letras, né, em formato de desenhos, a imagem de uma casa primitiva, uma tenda, e da letra nun, pictográfica, a imagem de uma semente. A mulher é também a construção da casa, a estrutura da família. E é por ela que a semente do casal irá prosperar através dos filhos. Você pode perceber aí que eu coloquei para você o alfabeto primitivo hebraico, que era em formato de desenhos, né? Como todos os outros alfabetos antigos. Olha aí a setinha para a palavra, para a letra bet e para a letra nun, que forma o verbo banar. Tá? Tem um formato de uma casa primitiva, a planta de uma casa e de uma semente. Tá? Ou seja, parece ali um espermatozoide, né? Então, o que está dizendo? Que a mulher, ela não só é a construtora, mas é a estrutura desta casa. Não é à toa que lá em Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Né? A mulher foi colocada para ser a rainha do lar, para ser a edificadora do seu lar. Uma mulher que não segue a palavra de Deus, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos, como diz o livro de Provérbios. Né? A mulher foi colocada para ser a estrutura do lar. E geralmente quando o homem ele sai, o marido ele não faz a função de esposo, né? Vai beber, sai com os amigos, não está nem aí com a família. Muitas vezes a mulher está ali segurando o lar, estruturando o lar, né? Por quê? Porque ela foi projetada para isso. Isso está dentro da sua estrutura espiritual, psicológica colocada por Deus. Vamos prosseguir? Eu gosto das palavras do professor Adalto Lourenço, que ele explica como que funciona essa engenharia, né? Ele fala da seguinte maneira, olha, Deus faz cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Isso é anestesia geral. Né? Ele fala como cientista. Daí diz que Deus retira uma de suas costelas. Mas por que da costela? É onde tem medula óssea vermelha e você encontra células tronco. Se você vai clonar alguém, é dali que você vai retirar o material para a clonagem. Olha que interessante. O texto diz que Deus fecha o lugar com carne, cirurgia plástica. É o que a gente faz para não ter nenhum defeito. Daí diz que Deus transforma aquela costela numa mulher. Isso é engenharia genética e clonagem. Então foi assim que você foi feita por Deus, minha irmã, tá? Deus fez você de maneira especial e você é única, tá bom? Agora, quais são as implicações mais profundas da criação de Adão? A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem uma tradição judaica, a Derash, ela fala que Adão continha também Chava, ou seja, Eva, dentro de si mesmo. Por isso está escrito, macho e fêmea os criou. É o que eu falei para você sobre a questão do Adão, né? O Adão, das duas pessoas ser um único Adão. Porém, quando da criação da mulher, Chava, é retirada de Adão, Harishon, separando dois seres que estavam em princípio juntos. Portanto, o casamento, olha que interessante, preste atenção. O casamento é a volta do homem ao seu estado original. Pois o casamento faz com que o homem e a mulher voltem a se unir em um só corpo, uma só carne, como estava no princípio. Dois seres em um. Não são mais dois, mas um, como no princípio. Olha que coisa bonita. Então o ser humano, ele só se torna realmente ser humano quando ele está em união um com o outro. Macho e fêmea estão unidos, aí sim, ao verdadeiro ser humano. Em certo sentido, o homem como indivíduo é um ser humano, não estou falando nada disso, mas a imagem de Deus mais perfeita está no casal. Está quando o casal, homem e mulher, contraem um matrimônio e se torna uma só carne, se tornam um. Aí está o verdadeiro Adão que Deus criou. E essa diferença, né? Existe uma diferença entre homem e mulher, tá? Nós vamos ver essa diferença. E não é apenas a diferença sexual, tá bom? Existe, claro, essa é a principal, né? A diferença entre as genitálias que Deus fez, macho e fêmea, isso não é de pouca importância, porque o texto bíblico, ele usa a palavra macho e fêmea de modo proposital com o objetivo do sexo mesmo, tá? Existem algumas palavras para ele e ela, na Bíblia, ish, isha, tá? E existe uma outra palavra para macho e fêmea.
No hebraico está escrito assim, ó, em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, zakar, que é o nome para macho em hebraico. E fêmea, nekbá, também é um nome hebraico para fêmea. Agora, o que significa nekbá e zakar? Olha que interessante. Quando a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, nekbá, para fêmea, é a palavra da raiz nekeb, que tem um sentido de côncavo, de encaixe, e do verbo nekebá, perfurar. Olha aí, tem toda uma conotação de sexo. Tá? Então, quando Deus usa essa palavra para identificar o homem e a mulher, já está identificando com o seu sexo. O gênero é identificado com o sexo. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, a nossa sociedade, ela questiona essa identificação, mas Deus, ele identifica muito bem isso. A palavra zakar vem de uma raiz verbal que significa fazer um marco, levantar uma coluna, deixar ereto. Também tem uma conotação sexual também, tá? Então, a fêmea, nekbá, teria sido pensada, projetada como aquela que possui a cavidade. E o macho, zakar, como aquele que penetra na cavidade. Tem toda uma conotação quando Deus vai falar, né? Vocês dois serão uma só carne, vocês vão ser frutíferos e gerar filhos e filhas. Tá? Esse é o propósito de Deus. Talvez a nossa sociedade é uma sociedade está fora do pensamento, dos planos de Deus, então ela distorce tudo a respeito do sexo. Mas Deus faz de maneira perfeita o homem e a mulher, o macho e a fêmea, um para o outro. Eles se encaixam perfeitamente em todos os sentidos, em todos os sentidos. Outras diferenças, não fica apenas na genitália, tá? Tem também a questão anatômica. A mulher ela é muito mais, né? Macia, arredondada, lisa, né? Delicada. O homem é totalmente contrário, né? Duro, quadrado, cheio de pelos, né? Mas a mulher gosta disso. Por quê? Porque dentro de ambos Deus colocou a atração para que eles se juntassem e formassem uma só carne. E não se restringe apenas à parte sexual e anatômica, tá bom? Também a parte psicológica é diferente. Você está observando aí os dois cérebros, né? Já pesquisado pelos cientistas, né, do homem e da mulher. A mulher, ela tem ligação entre os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério direito e o esquerdo, enquanto o homem tem ligação dentro de cada hemisfério, e isso faz muita diferença. Também o homem tem uma massa cerebral maior do que a mulher. Só que a mulher tem uma massa, se não me engano, branca, né, do cérebro, que eles chamam de massa branca, em maior quantidade do que o homem. E isso vai fazer diferença quando ambos vão, por exemplo, encarar uma dada situação. Homem e mulher respondem de maneiras diferentes. Por quê? Porque Deus projetou assim. As diferenças entre homem e mulher, você pode perceber. Por exemplo, a mulher, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem tem que fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Minha esposa vive falando para mim, ô filho, amor, vai colocar o lixo para fora. Tô colocando o lixo para fora, ela pede uma outra coisa e uma outra coisa. Eu falo, olha, calma aí, que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. E o homem, assim, ele é limitado, ele faz uma coisa de cada vez, porque o homem, ele é mais racional. E a mulher, ela atrapalha bem melhor essa parte emocional. Então a mulher consegue trabalhar, fazer 3 coisas ao mesmo tempo: cozinhar, lavar roupa, lavar o chão e falar no celular. O homem já não consegue fazer isso. Então essas são as diferenças. E também, você pode ver aqui os fiozinhos, tem fiozinho aí nessa cabecinha dessa mulher que é meio desencapado, viu? Tomar cuidado, relou um com o outro aí, pega fogo e dá aquele curto-circuito. A mulher é um pouco explosiva. O homem é mais calmo, né? Mais calmo, mais tranquilo, né? Eles veem o mundo de maneira diferente, reagem a esse mundo de maneira diferente, mas eles se completam quando eles se juntam em uma só carne. Vamos passar isso aqui era uma brincadeira que eu iria falar. Já falei aí que o homem e a mulher. O homem e a mulher têm visões diferentes, o homem tem uma visão mais frontal e a mulher uma visão periférica, tanto é assim que quando você vai numa festa com a sua mulher, você olha apenas o rosto do seu
da pessoa que está na sua frente, né? A mulher não, ela consegue olhar o rosto, o sapato, a bolsa, o que está no canto, a mesinha, que tipo de cor é aquela rosa que estava naquela mesinha, o teto, ela consegue observar tudo, ela tem uma visão maior, periférica, né? Às vezes a minha esposa chega comigo de alguma festa e fala assim, olha, você viu aquele detalhe ali? Eu falo assim, não vi nada. Mas ela, com essa visão periférica, conseguiu observar tudo de uma vez só, né? O homem já não é assim. Existem outras diferenças que vai fazer sentido quando a mulher ela vai lidar com o homem vai lidar com a mulher. Se a gente não souber dessas diferenças, nós vamos entrar em atrito no casamento, tá? Uma delas é que o homem, quando ele chega em casa, ele quer sossego, ele quer descansar, tá? A casa para o homem é um lugar de descanso. A casa para a mulher é o lugar do reino dela. Ali, o sofá é dela, o fogão é dela, as crianças são dela, você é dela, o cachorro é dela, tudo ali dentro da casa é dela. Você é apenas um intruso, tá? E chegando em casa, a mulher quer conversar, ela quer dialogar. Por quê? Porque isso faz parte da dimensão psicológica colocada por Deus, né? A mulher administra muito bem essa parte emocional, os conflitos emocionais. O homem já não administra tão bem. O homem é mais racional, né? A mulher, ela dá um rodeio enorme para falar certas coisas. O homem é mais objetivo, né? É sim, sim, não, não. Às vezes a mulher, o sim da mulher é não e o não é o sim. Mas isso faz parte da estrutura feminina, né? Isso faz parte da estrutura masculina. Então, se o marido e a mulher não souber dessas diferenças, pode haver atrito no casamento até chegar à separação. Então, nós temos que saber que Deus fez seres diferentes para que se completassem um ao outro. Atributos diferentes dados por Deus, quando se juntam, se completam. E esse é o segredo de você entender a sua esposa, que foi feito como um projeto de engenharia. Você é uma coisa simples, simplesmente um protótipo lá. Tá? A sua mulher não, ela foi projetada por Deus. Então você tem que entender o psicológico dela, entender as necessidades dela, porque ela é diferente de você. E você, mulher, entender as do seu esposo, porque ele é completamente diferente de você. Tá bom? Essa é a palestra sobre a teologia da família. Você percebeu como que Deus é uma família em si, ele se projeta em família e ele cria a maior agência do mundo como uma família, que é a igreja. Veja como que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não um ser individual, e sim um ser conjugal, né? O Adão conjugal, para que os dois se completassem, ambos diferentes, se completassem como uma só carne, para refletir a glória de Deus. Então o casamento reflete a glória de Deus. Eu quero falar para você, se o seu casamento está em crise, é porque você não está entendendo muitas vezes essa diferença e não entende a glória de Deus, Deus se projetando neste casamento. Você tem que fazer com que o seu casamento reflita, ou ele vai refletir a glória de Deus, né? Ele é como se fosse um reflexo dessa glória de Deus. Deus se projeta no casamento e o mundo conhece a Deus através da família. Se você não está bem em casa, a sua família não vai bem. E se a sua família não vai bem, ela não está dando bom testemunho para as pessoas de fora. Se ela não está dando bom testemunho, é porque Deus não está sendo glorificado através da sua família. Mas através dessas palestras aqui, eu quero trazer para você alguns insights da parte de Deus, algumas revelações da palavra de Deus para que você seja abençoado na sua vida familiar, tá? Com a sua esposa, com os seus filhos, enfim, para que você venha espelhar, né, essa imagem de Deus colocada sobre o seu casamento, tá bom? Então, há uma teologia da família. E como que a Bíblia fala sobre isso? Que Deus abençoe os irmãos, tá? Espero que não tenha cansado você, tá? Já passou bastante tempo, né? Espero que não tenha cansado você. Na próxima palestra nós vamos dar continuidade falando mais sobre família, tá ok? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, então, e até o próximo encontro que nós iremos ter aí no domingo, se Deus quiser, para dialogar, para fazer uma reflexão mais aprofundada aí sobre essa palestra e tirar suas dúvidas, é claro. Deus te abençoe, meus irmãos.